Este livro trata da vida da população local em três dimensões: família, religião e país, que estão interligadas. De acordo com essas três dimensões, o livro está dividido em três partes. Na terceira parte, o autor examina o impacto do conflito israelo-palestiniano nas suas vidas a partir de um nível mais macro. A seguir, na terceira parte, ele também enfrenta a vida cotidiana sob a realidade política de Jerusalém Oriental. Escolhi duas histórias do livro para mostrar como o confronto palestino-israelense permeia a vida dos habitantes locais. A primeira história é sobre um edifício no topo de uma colina na aldeia de Elefantina. É o único edifício com bandeira israelita em toda a cidade de Elefantina, e também fica no bairro mais central da família Abu Ova, a mais poderosa. Como pode alguém agitar a bandeira israelita numa cidade inteira cheia de árabes palestinianos? Este é um caso não resolvido. Em 2006, o edifício pertencia aos três irmãos Mohammed da família Abu Ova. Um dia, eles foram abordados por um vendedor de carros que lhes ofereceu impressionantes $700.000 para comprar a propriedade dos Mohammed. O vendedor providenciou para que um advogado recitasse o Alcorão para provar a sua identidade muçulmana. O preço astronômico foi alto demais para Maomé recusar, e um contrato foi rapidamente assinado. Estranhamente, porém, a enorme quantia não foi paga apenas de uma só vez, o que é incomum para os palestinos, que geralmente não estão em boa situação financeira, mas o processo de renovação também incluiu a adição de um parapeito e defletores à fachada do edifício. A família sentiu que algo estava errado e suspeitou que o governo israelense pudesse estar por trás disso, então pediu a Mohammed que cancelasse o acordo. Mas o advogado disse que o dinheiro já havia sido recebido e não poderia ser cancelado. Depois de mais 2 meses, um grupo de policiais militares israelenses invadiu o prédio, mostrou documentos imobiliários, disse que o prédio já pertencia ao governo israelense e exigiu o despejo dos três irmãos Mohammed, que ainda não haviam se mudado. Mohammed percebeu que tinha sido enganado pelo governo israelita e que a sua casa se tinha tornado num colonato judaico. Ele tentou resistir, mas já era tarde demais. Apenas a mãe do térreo, que não havia assinado o contrato, foi salva do despejo. O edifício tornou-se assim, enganosa e legalmente, a primeira casa dos judeus da aldeia de Elefantina, com bandeira israelita, e todos os dias os aldeões eram vistos de cabeça baixa. Este escândalo causou furor na cidade de Elefantina e tornou-se uma mancha indelével na família Abu Ova. Não foram muitos os que acreditaram que Maomé tinha sido enganado e consideraram que ele era apenas ganancioso por dinheiro e que tinha vendido as suas terras aos judeus. Ele foi expulso da cidade de Elefantina e mais tarde baleado em sua nova casa, baleado 7 vezes, seu carro pegou fogo e seu dinheiro desapareceu. Depois de a família Abu Ova ter iniciado uma investigação, descobriu que o advogado era cristão e que Maomé tinha de facto sido enganado. Embora a família tenha apresentado queixa em nome de Muhammad, a polícia israelense nunca encontrou o assassino. A terra só é uma fonte de riqueza se o contexto do conflito israelo-palestiniano não for levado em conta. E depois da construção do muro, muitos palestinianos migraram para Jerusalém Oriental para facilitar a sua ida para Israel para trabalhar e ganhar dinheiro, fazendo com que o preço da terra se tornasse cada vez mais elevado. Entre as famílias palestinianas, as disputas sobre a propriedade da terra estão a aumentar e muitas vezes têm de ser coordenadas. Mas na narrativa do conflito geopolítico, o governo israelita deu um significado político à terra como território, chegando mesmo ao ponto de usar o engano para instalar um assentamento simbólico unifamiliar. A segunda história, também relacionada ao muro, tem como protagonista um aldeão chamado Yaquim. O pai e o irmão de Yaquim são israelenses palestinos, isto é, palestinos que vivem em Israel desde antes de 1967 e possuem carteiras de identidade israelenses. Em 2012, Yaquim estava na casa dos 50 anos, era honesto e devoto, adorava 5 vezes por dia, e às sextas-feiras ia à mesquita de Al-Aqsa para culto comunitário. Todos os feriados ele voltava para sua casa ancestral na Cisjordânia para visitar sua família e era muito observador do Islã e das tradições familiares palestinas, razão pela qual Zalshua o chamava de o bom homem Yaquim. Yaquim fez sua primeira fortuna em Israel, mas também sofreu por causa de Israel. Em 1990, a família de Yaquim comprou terras numa aldeia aos pés do Monte das Oliveiras e começou a trabalhar e a viver em Jerusalém Oriental. Yaquim trabalhava como carpinteiro e sua oficina ficava próxima à rota de ônibus mais curta entre a cidade velha de Jerusalém e as cidades da Cisjordânia antes da construção do muro. Naquela época, o ônibus facilitava a entrada e saída de Jerusalém Oriental, e seu negócio ia bem, com clientes de toda Jerusalém e da Cisjordânia. Às vezes, os clientes eram judeus que construíam assentamentos, e como a oferta era maior, Yaquim não a recusava.
Contudo, em 2001, as operações comerciais de Yakin foram interrompidas quando Israel começou a construir um muro de separação para cortar e controlar as rotas de tráfego entre palestinianos e israelitas. Do pequeno muro de 1 metro ao atual muro gigante de 2 ou 3 andares, Yakin, do uso de escadas no muro até a viagem honesta de mais de 10 quilômetros, o negócio está se deteriorando a cada dia. Por fim, teve que abandonar a fábrica de madeira que geriu durante 25 anos, despedir todos os trabalhadores e transformá-la numa pequena oficina. Seus filhos não podiam mais exercer a carpintaria como ele, mas optaram por ir para o outro lado do muro para trabalhar como decoradores, garçons, secretários e outros empregos de baixo custo no setor de serviços. Triowin considera o muro construído por Israel o símbolo de poder mais proeminente no conflito israelo-palestiniano. Por exemplo, as famílias microscópicas acima mencionadas, muitas das quais encontradas em ambos os lados da parede. Outro exemplo é a religião. Todos os dias, para entrar na mesquita de Al-Aqsa e adorar, você deve ser interrogado pela polícia militar israelense e memorizar o Alcorão para provar que é muçulmano. O muro limita a liberdade de acesso dos palestinianos e torna-os efetivamente cidadãos de segunda classe. Mesmo os palestinos com carteira de identidade não conseguem resistir. Pensando na sua antiga fábrica, Yakin disse a Al-Shuan, esta é a vida de um palestino. Mas nesta terra, a economia israelita não pode ter falta de palestinianos e deve contar com eles para complementar a mão de obra barata. O muro não visa o encerramento e a segregação, mas sim o controle do movimento dos palestinianos. Em suma, com base nas observações práticas de Al-Shuan, embora a família e a religião possam manter uma harmonia comunitária que o poder estatal palestiniano-israelense não pode ou não quer tocar, elas são altamente desejáveis e vulneráveis ao poder do governo israelita. Quando a política intervém, a paz e os laços duramente conquistados são facilmente destruídos.